A seguir, IIGD Irajá. Enquanto o cristão é criança, irmãos, ele continua vivendo dos 5 sentidos humanos. 5 sentidos físicos, né? A visão, a audição, o olfato, não é? O tato, o paladar, ou seja, os 5 sentidos naturais. Enquanto ele for criança. Mas se não buscar crescimento espiritual, irmãos, fica criança a vida toda. A vida toda. E não é nada interessante, né? Uma pessoa entra ano, sai ano, agir como criança espiritual. No mundo espiritual, que é o que comanda esse mundo físico. Então, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, lá no deserto, eles não davam ouvidos a Moisés. Eles se prendiam inteiramente nas adversidades daquele momento que eles estavam vivendo, que seria um tempo curto, uma passagem, como Deus falou com Moisés, que os levaria àquela terra que havia prometido a Abraão, mas que eles dessem ouvidos, porque Deus queria guiá-los cada dia. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, irmãos, uma das partes fortes do Pai Nosso é exatamente essa: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso, o nosso pão. Nosso pão não é o pão do mundo. O pão do mundo não tem nada a ver, ou seja, a comida espiritual que o mundo come é para satisfação da carne o tempo todo. Mas a comida espiritual é a que vem de Deus, e essa é a própria palavra viva. Então, quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor Deus esperava que cada um de nós, cada um que se converte a Cristo, passasse a viver com os olhos da fé. Ou seja, buscando aquilo que está escrito e recebendo o que Deus fala. Uma passagem muito simples que explica tudo isso que eu falei até agora está em 2 Coríntios. Dá uma chegadinha, vamos lá. Vamos abrir a palavra. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Um versículo pequenininho, esse versículo, é pequenininho, bem pequenino. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui, vamos juntos? Porque andamos por fé e não por vista. Tá vendo? Você vê que simplicidade? Às vezes as pessoas se convertem, irmãos, e eu digo pelos atendimentos, né, que os obreiros dão, e pelo que nós ouvimos, pelo que nós escutamos, assim, se a pessoa acha uma dificuldade, ai meu Deus, como é que eu vou conseguir praticar a palavra de Deus? Como é que eu vou conseguir andar com Deus? Deus é Espírito. Como é que eu vou conseguir, né, mudar rapidamente? Como é que eu vou... As pessoas ficam fazendo essas perguntas desnecessariamente. Perguntas desnecessárias. Não tem que se fazer pergunta nenhuma desse nível. É abrir o coração na simplicidade e orar sério a Deus. Senhor, me ensina. Senhor, me abre o entendimento. Essa é a oração básica mesmo que o cristão deve fazer. E aí sim o Espírito Santo vai dando entendimento. E como diz o próprio apóstolo Paulo, de fé em fé. Salomão disse que o justo é como a luz do dia, a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Então o entendimento vai sendo aberto, e você vai então tendo mais comunhão com Deus, porque agora vai conhecendo, vai sabendo o que agrada a Deus, o que aborrece a Deus. Aí, irmãos, a pergunta continua. Por que minhas bênçãos não chegam? Por que tudo demora?
Quando a pessoa anda nas igrejas e ela não abre o coração, não se converte, tá? E vamos a uma realidade, irmãos. Nós estamos vivendo agora, esse século XXI tem apresentado os mais diversos comportamentos no meio cristão. Se ouve falar dos desigrejados, pessoas que não aceitam igreja nenhuma. Todas as igrejas têm defeitos, mas eles são perfeitos. Veja que olhos. Não é bem assim, não aceito isso, não aceito aquilo, não aceito o dízimo, porque o culto demora, porque os irmãos não sei o... Enfim, são os melhores, se acham? Então, todas as igrejas têm defeitos. Não aceitam, não. Nunca concordam. A simplicidade da palavra. Foi uma das coisas que o apóstolo Paulo alertou este povo de Corinto. Tem uma palavra de Paulo, do apóstolo Paulo, que é do Espírito de Deus, obviamente, que a Bíblia é de inspiração do Espírito Santo, em que o apóstolo Paulo se preocupou com este povo, para que eles não voltassem a viver como viviam antes de conhecer Jesus. Não voltassem àquela vida de erros e pecados, na carnalidade, e principalmente por conta até de falsos irmãos, porque muitas vezes o cristão que não abre o coração, que não é sincero, que não quer uma comunhão com Deus, tem gente, irmãos, tem muita gente que anda pelas igrejas como verdadeiros catadores de bênçãos. Eu nem digo pescadores, eu digo catadores. Qualquer coisa que lhes agrade, está tudo bem. Então, onde me agradar, eu vou. E o apóstolo Paulo, ele deu um grande alerta que serve para todos os cristãos, obviamente serve para nós, em todo o tempo. Aqui mesmo, na segunda carta aos Coríntios, vamos lá, no capítulo 11, Paulo disse assim, o Espírito Santo usando Paulo diz no capítulo 11, versículo 2 e versículo 3. O 2 diz assim, vamos juntos? Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Toda a Bíblia, todas as palavras, todas as partes das Escrituras merecem total atenção por parte de quem realmente aceitou Jesus. Mas essa parte é um alerta, isso aqui, que o Espírito Santo usando Paulo fala, é um alerta muito grande, irmãos, para todos os tempos. Não foi só para o tempo de Paulo, para esse povo da cidade de Corinto, que tem uma história, para qualquer pessoa. Mas há uma realidade, irmãos, dependendo do estilo de vida que a pessoa levou no mundo, dependendo da forma como ela viveu, há pessoas que sentem saudade do mundo. Há pessoas que têm consciência do preço da salvação eterna, do valor do sacrifício, do sangue de Jesus que comprou o ser humano. Há pessoas que têm um entendimento claro, mas que sentem saudade do tempo do mundo. Não digo de tudo, e ninguém tem saudade do tempo de sofrimento. Ninguém tem saudade do tempo, vamos dizer, que foi pisado, que passou necessidade, que viveu doente, enfim. Mas Satanás sabe, irmãos, perfeitamente, ele sabe
quando uma pessoa, tá? Ela tem o prazer naquilo que lhe satisfaz, que lhe dá satisfação e que, se pudesse, voltaria atrás. O que aconteceu com o povo descendente de Abraão no deserto? Eles murmuravam por tudo e por nada. Nada estava bom para eles, nada estava bom. Faltou carne, faltou pão, faltou isso, faltou aquilo e tal. Mas seria tudo muito rápido. Seria uma passagem, como Deus falou para Moisés, rápido. Se eles dessem ouvidos, cada dia, Deus falava com Moisés e Moisés falava com eles. Mas quando as coisas eram contrárias, eles logo se levantavam contra Moisés e soltavam as murmurações, reclamando de tudo. Sabe o que acontecia? Eles atrasavam as bênçãos deles. A gente para e pensa, reflete e diz, meu Deus, foram 40 anos até a chegada da Terra Prometida. Poxa, 40 anos de vida perdidos não é uma brincadeira, gente. 40 anos. 40 anos, não foram 40 dias, nem 40 semanas, nem 40 meses, foram 40 anos. 365 dias e 6 horas. Pelo amor de Deus. 365 dias por ano perdidos. Quantas horas em 40 anos, quantos minutos, quanto tempo de vida jogado fora. Às vezes as pessoas não despertam por valor do tempo. Ninguém tem controle sobre o tempo, não vamos falar sobre o tempo hoje. Mas é uma coisa certa, certíssima. Se nós atentarmos bem para a questão do tempo, você vê que muita gente perde tempo demais, joga tempo fora. Literalmente desperdiça à vontade. Quando deveria, não é, procurar usar o tempo, o máximo de tempo nas prioridades, nas coisas que edificam, principalmente na comunhão do Espírito Santo. Às vezes é impressionante, irmãos, alguns cristãos trocam um culto por uma festa. Um culto trocam por uma festa. Às vezes um tempo desperdiçado no celular, troco de nada. De muitos entretenimentos que não, muitas vezes até sujam, não edificam em nada, quando poderiam estar buscando para crescer na fé e conquistar todas as bênçãos que Jesus preparou, porque a Bíblia é tão clara que Deus, Ele conhece cada um, Ele diferencia cada um, Ele não faz acepção, mas Ele dá os dons conforme Ele quer, não é? Conforme a capacidade que Ele deu. Tudo isso está na Bíblia. Você vê que o Espírito Santo, então, usando Paulo, ele diz, Paulo tem um temor de que aquele povo seja enganado pelo diabo, pela serpente que enganou Eva. E muita gente, às vezes o cristão, irmãos, ele menospreza a sagacidade de Satanás. Às vezes ele menospreza a sagacidade que o diabo... Irmãos, Satanás, ele tem uma astúcia e uma sutileza de enganar cristãos que não é brincadeira. Não estou falando do mundo, não. Não estou falando do mundo. Estou falando de cristãos. Às vezes o diabo consegue enganar os cristãos, tá? Das coisas mínimas às grandes coisas. Você vê como o diabo engana sentimentos. Como pessoas se perdem dentro de igrejas porque esfriam na fé. Esfriam na fé. Ah, eu estou fraco. Ah, puxa vida, não tô sem forças para orar. Eu já contei aqui a forma, sempre falo a forma como eu ajo. Os obreiros acompanham as pessoas, fazem acompanhamentos. Aí a gente percebe que alguém está faltando muito ao culto.
E logo isso preocupa, principalmente se essa pessoa, vamos dizer assim, saiu de um grande sofrimento, de uma doença grave, se ela veio de uma vida, né, muito desregrada, se ela veio do alcoolismo, se ela veio daquela vida de prostituição. Você diz logo, cada demônio que saiu quer voltar correndo, trazendo quantos? Quantos eles querem? 7. Cada um quer trazer 7. Cada um quer trazer 7. Piores do que ele, não é isso que diz a palavra? Isso preocupa, nos preocupa. A mim, como pastor, obviamente, preocupa muito, muito. Uma grande preocupação que eu tenho é principalmente com os novos convertidos. Então, aí o que acontece? Bom, a primeira providência é um telefonema. Oi, irmã, estamos sentindo sua falta. Não, pode dizer, pastor, tá tudo bem comigo. Vamos lá, um caso, tá tudo bem comigo. É que eu me atrapalhei, estou fazendo obra, estou sem tempo de ir à igreja. Volta e liga e diz, irmã, se Jesus voltar essa madrugada. Ah, não, ele vai voltar agora não, vai demorar muito. A senhora sabe? Nem Jesus sabe quando ele vai voltar, a senhora sabe? Interessante, né? E aí, fazer o quê? Só orar. Senhor, desperta essa vida, acorda. Aí você sente falta de outra pessoa nova convertida ali. Ah, tô sem força. Sabe, eu tô sem força, olha, eu não tô conseguindo nem orar. Por que não ligou? A gente faria oração até por telefone, por que não ligou? Tô sem força. Só tá sem força? Aí vem a obreira. Pastora, tá sem força para vir à igreja. Ah, é? Tá bom. Volta lá e pergunta à irmã se ela está trabalhando. Funcionária pública, mas tem que estar lá todo dia. Está trabalhando, irmã? Claro, tem que trabalhar, fazer o quê? Pergunta se está levando as crianças para a escola. Bota a criança na escola, vai para o trabalho. Claro, tem que botar a criança na escola. Também está fazendo compras. Claro. E a ficha ainda não caiu. A senhora só não tem força de vir à igreja. Volta lá e diz, irmã, o amor que se tem, onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Pronto. É que o seu tesouro ainda é a vida material. Quando o seu tesouro for Jesus, quando o seu tesouro for o Espírito de Deus para adorá-lo, quando os seus valores mudarem, pode ter certeza que o Espírito Santo vai lhe encher e a senhora vai ter muita força. E vai ter mais que a força, vai ter poder e vai expulsar essa capetada que está lhe prendendo. Porque a verdade é essa, as cordas da sutileza de Satanás. Você sabia? Cordas sutis. Distrai a pessoa se distrai, se atrapalha, se embaraça, mas ela não percebe. Mas sabe por quê, irmãos? Vamos à realidade, com toda sinceridade. Que o amor a Cristo ainda não chegou. Ele ainda não cresceu. Porque as coisas do mundo ainda têm mais valor do que as coisas de Deus. Prioridades. Quando a prioridade é realmente agradar a Deus, é estar diante de Deus, é servir a Deus, quando essa é a prioridade, pode ter certeza absoluta, caiu no agrado de Deus. Tem uma repreensão que Deus dá a um rei, tem uma repreensão que Deus deu a um rei, um dos reis de Israel, onde tem na primeira parte um grande alerta para todos nós contemplarmos que os olhos de Deus estão sempre procurando pessoas, porque Ele quer todo mundo com Ele. Deus não tem prazer nenhum, irmãos, em que a pessoa viva largada nesse mundo, atingida pelo diabo, de jeito nenhum.
Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.